O The Good Food Institute é um instituto que nasceu nos Estados Unidos e a gente trabalha especificamente para desenvolver o mercado de proteínas alternativas. Então, hoje a gente tem unidades nos Estados Unidos, Brasil, Israel, Índia, Ásia-Pacífico e Europa. Estamos espalhados por quase o mundo inteiro, um exército de pessoas fazendo um trabalho muito parecido com o que a gente está fazendo aqui e, obviamente, somando numa comunidade, né? A coisa mais importante é exatamente essa comunidade, essa conexão que a gente está tendo com os parceiros como a Embrapa, com todas as empresas que estão aqui representadas, todos os pesquisadores e pesquisadoras que vieram contribuir cientificamente, academicamente para essa área também, os investidores, os membros do governo. Então, cada vez mais o tema de proteínas alternativas tem sido um tema muito importante e está conseguindo formar uma comunidade de pessoas engajadas em fazer esse desenvolvimento. Eu acho que talvez o motivo disso, né, é importante a gente reforçar sempre, a gente está aqui para diversificar as fontes de proteína, então para criar novas formas de se produzir comida, e a gente foca muito na comida que as pessoas já gostam de comer, sendo feita através de uma nova tecnologia. Então, como que a gente usa uma proteína vegetal para fazer um produto que se parece com carne, que se parece com leite, que se parece com ovos? Que tipo de fibras vegetais a gente pode usar nesse produto? A gente trabalha também com as carnes cultivadas e com a agricultura celular em geral. Então, o nosso objetivo aqui é muito conseguir achar uma forma de produzir comida para as quase 10 bilhões de pessoas que vão estar no planeta Terra até 2050 e fazer isso de uma forma completamente sustentável, sem destruir o nosso meio ambiente, sem gerar pandemias, sem gerar escassez de alimentos, sem gerar problemas de saúde. É uma meta arrojada, obviamente, não é uma coisa fácil de se conseguir, mas se a gente seguir tendo uma comunidade tão forte, trabalhando durante muitos anos, muito sério em cima disso, a gente com certeza vai conseguir mudar para melhor o sistema de alimentação. Então, eu passo a palavra para a Caterine. A doutora Caterine Matos é a nossa diretora de SciTech aqui do Brasil. Ela é a responsável dessa área, desse webinar, foi quem tocou todo esse trabalho. E aí ela vai apresentar um pouco mais sobre o trabalho de hoje e sobre as nossas convidadas também. Eu só quero, por último, deixar o meu agradecimento à Embrapa pela parceria que a gente tem desenvolvido aí ao longo dos últimos anos e que me faz muito feliz. Com certeza é o parceiro certo para a gente poder evoluir esse mercado. Obrigado a todo mundo. Gus, obrigada pela abertura, pelo seu apoio nesse projeto, né, que a gente iniciou alguns meses atrás. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer recebê-los. Já vejo assim, vários nomes aqui de pessoas que estão participando, têm participado conosco em cada edição. Que bom tê-los em mais uma edição do nosso webinar. Vejo vários nomes novos, então sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. A gente já tem mais de 220 pessoas conectadas, então prazer recebê-los e fica o convite também para quem ainda não se apresentou, usar o chat também para se apresentar. Então, como o Gustavo falou, eu sou Caterine de Matos, eu coordeno e lidero a área de ciência e tecnologia aqui no Brasil. E esse webinar ele faz parte, né, de uma das nossas iniciativas do Departamento de Ciência e Tecnologia, onde a gente pretende comunicar, divulgar mais os aspectos de ciência e tecnologia relacionados ao mercado, né, de proteínas alternativas. Então, esse é o nosso terceiro webinar. Mas antes de a gente falar e eu apresentar também as nossas duas palestrantes de hoje, eu quero fazer alguns convites para vocês. O primeiro deles é um convite para os pesquisadores brasileiros. O DFI lançou recentemente esse diretório de pesquisa colaborativa. Então, para os pesquisadores brasileiros que estão interessados em participar desse nosso diretório, que na verdade é uma grande base de dados, que pretende, né, divulgar os trabalhos que são desenvolvidos por vocês. Fica aqui o convite, se vocês escanearem esse QR Code aqui da tela ou acessarem esse link que está aparecendo aqui, vocês iniciarão o processo de cadastro nessa nossa base de dados. Então, é uma base de dados que, inclusive, pretende, né, fomentar a parceria não somente entre instituições de pesquisa, entre as universidades, mas também fomentar a pesquisa
e aproximar a universidade, a academia da indústria. Então, fica o convite para... Essa é uma base de dados aí específica para quem está trabalhando com pesquisa, né? Não necessariamente o pesquisador precisa estar já desenvolvendo pesquisa. Se você tem interesse no assunto, em trabalhar com o tema de proteínas alternativas, esse diretório também é para você. Então, também fica o convite para você participar da nossa comunidade. É uma base de dados global. E o meu próximo convite é para vocês conhecerem, acessarem esse material que o GFI acabou de lançar, o GFI Brasil, que é um relatório inédito sobre a indústria de proteínas alternativas no Brasil. Então, o time do GFI aqui no Brasil trabalhou fortemente para o desenvolvimento desse material. Tem um prazer ter os colegas também que participaram, lideraram esse projeto aqui conosco hoje. Então, se a leitura também do QR Code vai direcionar vocês para o site para o acesso a esse relatório. Então, quem tem interesse em conhecer, em se aprofundar mais sobre o mercado de indústria de proteínas alternativas, só clicar o celular, fazer a leitura do QR Code, que vocês vão conhecer esse material, excelente qualidade. E o meu próximo convite é uma live que a Embrapa, então, está desenvolvendo amanhã. A gente ainda não começou a falar efetivamente de proteínas vegetais agora no nosso webinar, mas eu já quero fazer o convite que esse bate-papo ele vai continuar amanhã. Então, com as duas pesquisadoras, a doutora Caroline e a doutora Ana Paula, juntamente com a doutora Janice e o Gustavo, então, numa live que vai ser transmitida no canal da Embrapa. Então, quem se animar, quem se interessar, amanhã tem muito mais, viu? Bom, então, feitos os convites, eu agora tenho o maior prazer em anunciar as nossas duas palestrantes de hoje, a doutora Caroline e a doutora Ana Paula. Então, a doutora Caroline possui graduação em farmácia e bioquímica pela PUC do Paraná, com mestrado em ciências bioquímicas, bioquímica, doutorado e pós-doutoramento pela Universidade Federal do Paraná. Ela participou como cientista visitante no Agriculture and Agri-Food Canada em 2016. Tem experiência na área de bioquímica e química de macromoléculas, desenvolve pesquisa de caracterização química de polissacarídeos, proteínas e peptídeos com potencial biológico e tecnológico. A doutora Caroline também avalia o comportamento estrutural e funcional de macromoléculas após a simulação do processo de digestão humana. Como pesquisadora da Embrapa, ela está sediada no Rio de Janeiro. Ela desenvolve pesquisa em aproveitamento de coprodutos e resíduos agroindustriais e desenvolvimento de novos ingredientes e produtos ricos em proteínas, peptídeos bioativos, fibras alimentares e fibras antioxidantes, visando o incremento nutricional ou funcional dos alimentos. Ela também é membro do programa de pós-graduação em alimentos da UFRJ, orienta e coorienta alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Também é revisora científica de diferentes revistas internacionais nas áreas de química e bioquímica e alimentos. Prazer tê-la conosco, doutora Caroline. A doutora Ana Paula também é pesquisadora da área de processos agroindustriais. Ela fica sediada na unidade Agroindústria Tropical da Embrapa, localizada em Fortaleza. Ela é formada em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutora em Ciência de Alimentos pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. E teve um período no Laboratório de Biotransformaciones Industriales, em Madrid, na Espanha. E, atualmente, a doutora Ana Paula trabalha nas seguintes linhas de pesquisa: processos agroindustriais para obtenção de produtos prebióticos, especialmente fruto-oligosacarídeos, corantes naturais e fibras alimentares. Ela também é membro da pós-graduação da Universidade Federal do Ceará e orienta alunos de mestrado e iniciação científica. Um prazer, doutora Ana Paula, recebê-la conosco hoje.
As duas pesquisadoras foram contempladas com financiamento do Programa de Incentivo à Pesquisa do DIAFAI, no edital de 2019. A gente está muito animada em tê-las hoje conosco, né, para mais um webinar na nossa série. Sejam muito bem-vindas e nós estamos super empolgadas para o nosso bate-papo. Então, eu passo a palavra para vocês, agradecendo mais uma vez por terem aceito o convite de participar conosco. Bom, boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a tela para a gente poder começar. Vocês ainda não estão vendo, né? Espera aí, só um minutinho. Ainda não. Aqui de novo. Acho que agora foi, né? Deixa eu colocar aqui. Uhum. Sim, está funcionando. Pronto, acho que agora foi, né? Maravilha. Então, obrigada, né, pela apresentação, Caterine. Agradeço ao DIAFAI pelo convite, né, em meu nome, já no nome da Ana, já que a gente vai compartilhar essa fala. É um prazer estar com todos vocês. E é um prazer também poder falar um pouquinho, né, sobre o tema do webinar de hoje, que são os novos ingredientes para o mercado plant-based. Então, combinando, né, com a Caterine, o que seria o foco dessa apresentação e o que a gente poderia trazer, né, de diferente, de contribuição, eu e a Ana Paula vamos compartilhar essa fala. Eu vou falar um pouquinho sobre os ingredientes proteicos e a Ana Paula vai falar um pouquinho sobre os ingredientes não proteicos, olhando para fibras e corantes naturais, tá? E aí, a gente pensando justamente nesses ingredientes, o que a gente queria trazer, né? E a gente vai dar uma abordagem sobre o nosso país. O que é possível fazer dentro do nosso país, que fontes a gente tem de recursos naturais, de matéria-prima, que vantagens, que oportunidades, enfim, como é que a gente pode se tornar também precursionista no desenvolvimento desses ingredientes e dentro de produtos, né, plant-based, tanto para o Brasil quanto para o mundo. E aí, então, eu começo falando das proteínas vegetais, o título da minha apresentação são proteínas vegetais para o mercado plant-based no Brasil. E a agenda da nossa apresentação, eu vou fazer uma breve apresentação institucional sobre a Embrapa, para quem ainda não conhece direito como nós operamos e quem nós somos. Depois vou falar um pouquinho sobre as cadeias agrícolas para a produção de proteínas no Brasil. Que cadeias agrícolas são essas, qual é a produção nacional e como é que a gente enxerga o cenário de oportunidades frente às demandas atuais do mercado. E aí a gente vai olhar para as proteínas, né? Quem são essas proteínas dessas diferentes matérias-primas nas cadeias agrícolas? Quais são os aspectos nutricionais, tecnológicos e os desafios quando a gente pensa em desenvolvimento de ingredientes proteicos para atender o mercado plant-based. Por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre os coprodutos da extração proteica dos grãos e os projetos que a gente tem em andamento dentro da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Então, eu inicio minha fala apresentando a Embrapa. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma empresa pública federal ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a Embrapa tem por missão viabilizar pesquisas de desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura e para o benefício da sociedade brasileira. A empresa foi fundada em 1973, conta com um quadro de empregados superior a 9.000 pessoas, e dentro desse quadro de funcionários a gente tem pesquisadores, analistas e técnicos, né? E esses pesquisadores, na sua maioria, todos com doutorado. A Embrapa está espalhada em todo o território nacional, através de 46 unidades de pesquisa. Então, nesse mapa a gente vê essas bolinhas verdes, são todas as unidades distribuídas em todo o território nacional. Além da nossa atuação no território nacional, através de plataformas de cooperação científica e técnica, a gente também coopera com o resto do mundo. Então, só para entender um pouquinho como é que é essa distribuição nacional e como é que as nossas unidades de pesquisa e de serviços funcionam, nessa distribuição nacional, a gente tem diferentes tipos de centros de pesquisa. Então, a gente tem os centros ecorregionais, que trabalham em diferentes biomas, como Embrapa Cerrados, por exemplo, Embrapa Pantanal e assim por diante. A gente tem unidades de pesquisa que são centros de produto, que vão olhar as cadeias produtivas, então Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Floresta, Embrapa Hortaliças, por exemplo. A gente tem centros temáticos, como o centro que eu e a Ana Paula
pertencemos, né, que vai olhar todo esse cenário agroindustrial, pós-produção primária, dentre outros, e algumas unidades de serviço. E todos nós estamos vinculados à Embrapa Sede, que fica em Brasília. No cenário internacional, então, através dessas plataformas de cooperação técnica e científica, a gente também está distribuído em quase o mundo todo. Então, dentro dessa cooperação científica, a gente tem os programas que a gente chama de LABEX, e eles são escritórios, na verdade, de negócios que estão localizados tanto na América do Norte, na Europa, quanto na Ásia. E a gente tem essa cooperação técnica através de pesquisadores da Embrapa que vão passar um período dentro de laboratórios e de instituições renomadas para fazer essa troca científica e para a gente ganhar, né, em termos de ciência, desenvolvimento e inovação no mundo todo. Já essas plataformas de cooperação técnica, elas funcionam principalmente na América Latina e na África, onde a gente também participa e coopera, então, tecnicamente com o desenvolvimento do agronegócio. Feita essa breve apresentação da Embrapa, a gente entra tecnicamente no assunto da nossa apresentação. Então, o primeiro ponto são essas cadeias agrícolas. Quais são essas cadeias agrícolas para a produção de proteínas no Brasil? E não dá para falar em quem são essas cadeias agrícolas sem começar falando das leguminosas. Então, por que as leguminosas são o alvo dessas proteínas vegetais alternativas? Quem são elas e quais são as mais promissoras? Então, primeiro, dentro da família das leguminosas, a gente tem várias classes de leguminosas. Tem as leguminosas forrageiras, por exemplo, e o que a gente vai falar hoje são as leguminosas da classe de grão. Então, o que isso significa? São plantas que têm as suas sementes dentro de frutos na forma de vagens, né? E a gente tem no mundo todo mais de 16 mil espécies de leguminosas. É muita coisa. Dessas 16 mil espécies, a gente tem em torno de 60 espécies que já foram domesticadas no mundo todo, né? E os principais representantes aí dessas leguminosas vêm a soja, claro, em primeiro lugar, e outras cadeias, como feijão, grão-de-bico, ervilha e lentilha, por exemplo, que são as que a gente vai mais tratar hoje, né? E por que as leguminosas, né? Então, a gente fala também em proteínas de outras fontes vegetais. A gente tem no mercado proteínas de cereais, por exemplo. Então, por que as leguminosas são tão interessantes? Justamente por essa estrutura dessas sementes contidas dentro desses frutos na forma de vagem. Então, as leguminosas, o que elas têm em comum? São fontes abundantes de proteína, amido, fibra e oligonutrientes, como vitaminas e minerais. E o que elas têm de muito interessante para o desenvolvimento de ingredientes proteicos é que elas têm proteínas de reserva. Então, isso torna essa classe, essa família de vegetais promissora para o desenvolvimento de ingredientes proteicos, porque o teor proteico dela é aumentado, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas só para vocês terem em mente que proteínas são essas. São principalmente globulinas e albuminas, tá? Que são comuns em todas essas leguminosas, fazendo parte, então, dessas proteínas de reserva desses grãos. E aí, então, quem são essas leguminosas? A gente não pode começar a falar de leguminosas sem falar um pouquinho da soja, né, gente? Então, a soja é nosso vegetal mãe em termos de proteínas vegetais, ela é a precursora, seguramente, de alimentos proteicos de origem vegetal. A gente tem toda aí uma classe de primeira geração de alimentos que há décadas permeiam tanto o mercado nacional como internacional. A gente tem a soja ainda como um ingrediente importante na composição de alimentos, também no mercado nacional quanto internacional. Então, ela é realmente a nossa proteína vegetal mãe. E aí a soja está no mercado na forma de diferentes tipos de ingredientes proteicos, concentrados, isolados e texturizados. A produção nacional de soja, na última safra que a gente já tem os dados, que é 2018-2019, é de mais de 114 milhões de toneladas. Guarda esse número, porque ele vai ser importante para a gente comparar com as outras cadeias, tá? E essa grande produção de soja nacional coloca o Brasil sempre em disputa com os Estados Unidos de quem é o primeiro ou o segundo maior produtor mundial de soja. Então, fica ali um revezamento. Então, esse dado de 2018 e 2019 colocou o Brasil na segunda posição. Então, o Brasil é um grande produtor de soja, né? E aí, o que tem de ruim em relação à soja? A princípio, está tudo resolvido, né? A gente tem abundância de matéria-prima, tem uma proteína que já é conhecida, ou proteínas que já são conhecidas, tem produtos disponíveis, e aí, onde é que pega? E, atualmente, existe uma rejeição do consumidor em relação ao uso da soja em alimentos.
Então, eu não vou entrar em nenhuma questão ideológica do por que sim ou por que não, mas existe essa rejeição. As pessoas não querem mais a soja na alimentação humana. E isso, inclusive, tem convertido, né, ao longo de anos, essa produção da soja no Brasil, voltada especialmente para o mercado de ração animal. Então, estima-se em torno de 80% dessa produção é destinada para ração animal. Então, pronto, a soja é a primeira, é a mãe, é abundante, a gente conhece, mas ninguém mais quer. E aí surge quem? A ervilha, né? Então, como é que começou essa história da ervilha? Então, à medida que os anos vão passando, que esses conceitos vão sendo reelaborados pelo desejo do consumidor e pelo direcionamento do mercado, houve a necessidade de se ter um outro grão, uma outra proteína vegetal que viesse, então, substituir a soja. E aí os estudos foram mais abundantes e mais representativos no eixo norte do mundo, né? Na América do Norte e na Europa. E o que eles produzem muito? Ervilha. E aí eles começaram a conhecer melhor a ervilha, a domesticar melhor a ervilha, a aumentar a produtividade, a conhecer melhor a proteína e a desenvolver os ingredientes que a gente tem hoje no mercado mundial, né? Então, a ervilha vem como um substituto da soja. E aí, quem são os principais produtores de ervilha? Índia e Canadá. A produção nacional de ervilha, ela ainda é incipiente, a gente ainda depende para o nosso consumo interno de importação, né? Então, a gente tem programas que estão no início de desenvolvimento, encabeçados pela Embrapa Hortaliças, junto a outras instituições e junto ao setor produtivo, para também começar a produzir ervilha no mercado nacional. Mas hoje a gente ainda depende, inclusive para o abastecimento interno, da importação. E aí, dentro desse mercado plant-based, esses ingredientes proteicos, sejam concentrados ou isolados proteicos de ervilha, eles são 100% importados, especialmente do Canadá e da Bélgica. E aí, se a gente for olhar o nosso mercado nacional, a gente se torna um pouco refém, né? Então, a gente se torna refém do mercado internacional em relação à oferta dessa matéria-prima e também em relação ao preço, né? Uma vez que tenham flutuações aí dessa matéria-prima no mercado, a gente também sofre flutuações de preço, mas em geral são ingredientes caros para serem utilizados, né? Além dessa nossa questão, né, da dependência da matéria-prima importada, a gente tem que levar em consideração que as matérias-primas são finitas, né? E essa finitude da oferta da ervilha também tem vai acontecer. Então, hoje, o que a gente já vê? Como a ervilha virou a queridinha, né, e é o ingrediente proteico em substituição à soja mais desejado, a gente já tem uma certa limitação em relação à oferta desses ingredientes por conta da oferta da matéria-prima. E já começa a existir, então, inclusive uma reserva de mercado, né? Então, a gente já sabe, a soja ninguém quer, a ervilha sozinha não vai dar conta do mercado. E aí, o que surge, então, né? Então, quando a gente olha essas novas demandas, que novo mercado é esse, né? O que se quer? Então, esse mercado de proteínas vegetais, aquecidos por tudo isso que a gente já está acostumado a ouvir, né? Seja proteção aos animais, seja sustentabilidade, seja alimentação do mundo, enfim, todas essas questões unificadas geram novas demandas. E com isso também, novos desejos dos consumidores frente a novas possibilidades que o mercado vem apresentando. Então, o mercado de proteínas vegetais, ele cresce em torno de 40% ao ano, esse dado é de 2018, e a previsão é que isso permaneça dessa forma ao longo dos próximos anos, né? Pelo menos aí 5 anos. E a FAO, inclusive, traz que a produção mundial de pulses, ela precisa crescer em torno de 20% para abastecer a demanda mundial. Pulses, Carolina, você estava falando em leguminosas. Por que você falou em pulses agora? Então, só para a gente entender o que é leguminosa e o que é pulse. Então, a gente já viu o que são leguminosas. Qual que é a diferença de leguminosas para pulses? Porque a gente vai usar um pouco esses dois termos. Então, pulses, a gente vai ver que a palavra pulses ganhou uma repercussão mundial, inclusive no Brasil, desde o ano de 2016. E o que são essas pulses? São as sementes secas das leguminosas não oleaginosas. Então, quando a gente fala em leguminosa, a soja está na parada. Quando a gente fala em pulses, a gente não está levando em consideração a soja, que é uma leguminosa oleaginosa. Então, quais são os principais representantes dessa palavrinha, né, ou dessa classificação chamada de pulses? Esses que a gente vai trabalhar hoje, que são os feijões, grão de bico, ervilha e lentilha. Tá? Então, olhando para esses, a FAO estima que a gente vai precisar aumentar em 20%
a produção dessas leguminosas, ou dessas classes de leguminosas chamadas de pulses, para abastecer uma demanda mundial nos próximos 10 anos. E isso ainda é crescente quando as projeções são feitas até 2050. Bom, então feito isso, a gente tem a soja, não se quer mais. A gente tem ervilha, não dá conta de abastecer o mundo, e a gente tem as questões ainda inerentes ao mercado nacional. Então, quais são essas novas oportunidades dessas outras cadeias para o Brasil? E aí, para poder falar dessas oportunidades, tem alguns marcos importantes, são várias coisas que vão acontecendo ao longo dos anos, mas tem alguns marcos que eu gostaria de pontuar, porque eu acho que eles foram muito importantes para a estruturação de toda a cadeia produtiva. Então, o primeiro deles, em 2016, começaram a ocorrer missões oficiais do nosso Ministério da Agricultura, junto à Embrapa, até a Ásia. E se percebeu de 2016 para cá que a Ásia vai ser um grande demandante de proteínas vegetais, especialmente das leguminosas, né? E ali já se firmaram alguns acordos que o Brasil pode passar a ser um precursionista, né, no fornecimento desses grãos para o mercado asiático. Isso foi acontecendo, o setor foi se estruturando, e em 2018, num esforço contínuo entre o MAPA, a Embrapa e diversas associações do setor produtivo, foi lançado um plano nacional, chamado de Plano Nacional de Desenvolvimento da Cadeia do Feijão e de Pulses no Brasil. Essa é a carinha do Plano Nacional, né, que fica disponível na internet para quem tiver interesse. E esse foi, então, um marco muito importante. E é importante quando a gente pensa em ingredientes de origem vegetal, porque a gente precisa ter uma cadeia primária estruturada, senão a gente não consegue gerar ingredientes sem oferta de matéria-prima. E o que é muito interessante dentro desse plano que foi lançado em 2018? Ele é estruturado em 12 temas prioritários. Muitos dos temas estão voltados para a produção primária e para a organização do setor para conseguir suprir aqueles 20% de produção de feijão e pulses que o mercado vai pedir. Tá? Então, dentro de um dos objetivos estratégicos desse plano, é esse aumento de 20% até 2028. E junto com toda essa estruturação da cadeia primária, eu queria frisar 2 temas prioritários que são tratados nesse plano, que dizem respeito ao que a gente vem falar, que são as proteínas vegetais e o beneficiamento e desenvolvimento dessas proteínas a partir desses grãos. Então, o tema de processamento, industrialização e agregação de valor, ele está contido dentro desse Plano Nacional de Desenvolvimento. E isso é muito importante quando a gente fala em oportunidades, porque não adianta a gente querer produzir proteínas se a gente não tem grão. Então, quando esse plano percebe não só a importância da organização e da produção primária, mas a importância também do Brasil ser um protagonista no desenvolvimento desses ingredientes, do beneficiamento desses grãos, a gente tem um apoio da sociedade como um todo, né? Dos órgãos governamentais, do setor produtivo. Isso nos traz uma segurança maior de que a gente pode desenvolver ações de pesquisa e de desenvolvimento e pode, de fato, vir a chegar na inovação. Bom, então vamos falar rapidamente de quais são essas 3 cadeias, que é feijão, grão de bico e lentilha dentro do país. Quando a gente olha para o feijão, a gente teve uma produção nacional na safra 2018 e 2019 de 3 milhões de toneladas. Lembra da soja? 114 milhões. A gente está falando do feijão, 3 milhões. Olha a diferença de estruturação de cadeia. Né? E ainda assim, 3 milhões é muita coisa. Isso coloca o Brasil dentre os principais produtores mundial de feijão. E lembrando, então, que a gente tem esse compromisso assumido nesse plano de desenvolvimento de aumento da produção de todos os pulses, inclusive de feijão, em até 20% até 2028. Então, o feijão, tirando a soja, né, o feijão passa a ser uma cadeia importante para a gente no Brasil quando a gente pensa em desenvolvimento de ingrediente proteico. E aí, que tipos de feijão a gente tem no Brasil? Muitos. Mas, sem sombra de dúvida, o feijão carioca é o nosso carro-chefe. E ele corresponde por mais de 60% da produção nacional, seguido pelo feijão calpi e pelo feijão preto. Mas, se a gente quiser começar a olhar, né, para feijão enquanto uma cadeia produtiva para ingredientes proteicos, sem sombra de dúvida, o feijão carioca passa a ser o nosso alvo primário, né? E a gente pode ir trabalhando as outras cadeias em paralelo. E em relação ao grão de bico, gente? O grão de bico, o Brasil também tem dado saltos enormes em relação ao grão de bico. O grão de bico é a 2ª maior leguminosa cultivada e consumida no mundo. Ela só fica atrás da soja. Então, tirando a soja, o grão de bico é a 2ª maior leguminosa. A Índia é o maior produtor mundial.
E aqui a Embrapa, ela tem uma necessidade de consumo de abastecimento interno de 8 mil toneladas. Então, olha a diferença de novo. A gente fala soja, 114 milhões. Feijão, 3 milhões. Grão de bico, 8 mil. Percebe como a gente tem estruturações de cadeias diferentes para pontos de aproveitamento diferentes. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem uma demanda de consumo interno de 8 mil toneladas por ano de grão de bico na forma de grão, tá? Ainda não estou falando de beneficiamento. E até 2015, a gente não era autossuficiente em termos de produção. A gente importava grão de bico para o consumo, para o abastecimento interno e para o consumo na forma de grão. Em 2015, a Embrapa Hortaliças lançou uma variedade chamada Alepo, que foi adaptada, né, para o território nacional, e de 2015 para cá, a gente tem um crescimento de área plantada de grão de bico no país superior a 1000%. E hoje, é muito legal isso, né, porque hoje a gente já consegue abastecer a demanda interna do mercado e a gente já começa, ainda que timidamente, mas a gente já começa a exportar a produção excedente para a Ásia. Então, a Embrapa Hortaliças vem trabalhando em outras variedades e está ativamente coordenando esse programa, né, dentro da produção primária. Então, a gente tem aí uma expectativa que o grão de bico vá dar saltos gigantescos nos próximos anos. E ainda, em paralelo, eu tenho visto em algumas reportagens no mercado internacional, começa a aparecer, na verdade, o grão de bico como a nova queridinha. Então, a gente já sabe que a ervilha por si só não vai dar conta, não tem nada de errado com ela, é uma questão de abastecimento, e que o grão de bico já está começando a aparecer como a nova queridinha. Então, se eu tiver que fazer uma aposta do que vai dar um boom no mercado daqui a uns anos, além da ervilha que já deu o boom, eu apostaria no grão de bico por essa aceleração, inclusive, por parte do mercado externo. E a lentilha? Bom, a lentilha, a gente também tem uma área de cultivo ainda incipiente no país. Os maiores produtores mundiais são Índia e Canadá. E o Brasil importou em 2019 mais de 13 mil toneladas. Tá? Então, veja que lá dos milhões a gente cai para a ordem de 1000 também, né? O Brasil tem condição de ser um grande produtor, inclusive um exportador de ervilha, assim como de grão de bico e também como de lentilha, assim como grão de bico e como ervilha também. Então, a gente tem também, encabeçado pela Embrapa Hortaliças, né, junto a outras instituições no país, alguns programas que estão fazendo adaptação e estudos de melhoramento. Então, se a gente olhar para cadeias produtivas no Brasil, os próximos passos acho que são esses, né? Cadeias produtivas para a produção de proteínas vegetais. É feijão, grão de bico e lentilha, talvez nessa mesma ordem, né? Justamente por conta da estrutura já posta da cadeia de produção primária. Bom, saindo do tema, então, das cadeias vegetais e daquilo que é promissor, a gente vai olhar para as proteínas vegetais. Entendendo que a gente tem, então, feijão, grão de bico e lentilha como possíveis oportunidades para o mercado plant-based nacional, a gente vai estar comparando elas entre si. E aí, os próximos passos é comparar elas entre si com a nossa proteína mãe, que é a soja, com a proteína padrão ouro, que é o que o mercado tem usado hoje, que é a ervilha. E a gente vai fazer esse comparativo agora sob duas perspectivas. Primeiro, os aspectos nutricionais. São diferentes ou são parecidos? Tudo serve para o mesmo fim? E depois, os aspectos tecnológicos. São parecidos ou são diferentes? O que a gente pode tirar de conclusão comparando esses diferentes grãos enquanto potenciais matérias-primas para a obtenção dos nossos ingredientes? Então, começando a falar de aspectos nutricionais, o primeiro gráfico que eu trago aqui é em termos de composição de leguminosas. Então, eu selecionei o grão seco e cru, para a gente não ter diferenças, né, depois em relação a diferentes formas de preparo, achei mais interessante trazer o grão seco e cru. E quando a gente compara essas diferentes fontes de leguminosas, o que a gente pode observar em relação à composição delas? Tirando a soja, que é uma leguminosa oleaginosa, né, que ela tem um alto teor de lipídio frente às outras, e tirando também o fato da soja ter quase o dobro de concentração de proteínas, todas as outras são muito parecidas. Tá? Então, se a gente compara ervilha, feijão, grão de bico e lentilha, a gente vai perceber níveis de umidade, teores de proteínas, de lipídios, de carboidrato, de fibras muito parecidos. Ah, Carolina, mas o grão de bico tem um pouquinho mais de gordura, mas o outro tem um pouquinho menos de carboidrato. Enfim, são pequenas diferenças, mas quando a gente tira esse olhar do pequeno e olha macroscopicamente, eles são muito parecidos. E o que eu acho também muito interessante de frisar aqui? Então, quantidade de proteína, tirando a soja, nos outros pulses, é mais ou menos a mesma coisa.
Então, tirar proveito econômico em termos de rendimento, por exemplo, de rota de obtenção, está quase na mesma, certo? Aí, se a gente pega essas proteínas e abre essas proteínas para entender um pouquinho quem elas são, também são muito parecidas. Então, tanto para ervilha, quanto para feijão, quanto para grão de bico, quanto para lentilha, a gente tem aquelas proteínas que eu citei agora há pouco. As globulinas, as albuminas e as prolaminas. E as concentrações dessas proteínas dentro desses diferentes grãos também é muito parecido. Em torno de 45% de globulina e de albumina e menos, em torno de 5, 10% de prolamina. Caroline, por que você está falando desse papo bioquímico? Porque olha só, gente, se a gente entende que são leguminosas, então elas já têm uma estrutura macroscópica em relação a tecido, né? São grãos, que armazenam proteínas, que têm quantidades de proteínas parecidas, que têm tipos de proteínas parecidas, organizadas no tecido vegetal de formas parecidas, a gente pode inicialmente supor que elas são parecidas. E por que isso é tão interessante? Porque isso traz a possibilidade, a gente vai acompanhar, né, dando sequência para ver se de fato elas são parecidas nutricionalmente e tecnologicamente, mas em elas sendo, isso traz a possibilidade da diversificação da matéria-prima para o desenvolvimento de produtos que atendam o mesmo fim. Então, eu acho que isso pode ser muito interessante. Quase que tanto faz se a proteína veio do feijão, da ervilha ou do grão de bico. Eu vou poder desenvolver produtos plant-based com elas? Sim, cada uma tem as suas particularidades, mas a grosso modo, a gente entendendo que estruturalmente elas são parecidas, isso amplia muito a nossa possibilidade de diversificação da matéria-prima. Eu acho que isso é muito interessante. Quando a gente fala nutricionalmente em proteínas, né, qual é a qualidade nutricional das proteínas leguminosas? Isso é uma coisa que aparece bastante. No público muito leigo, não. Dentro do Brasil, a gente ainda não tem muito essa consciência. A gente só entende assim, proteína animal, em geral, é melhor do que vegetal. E isso se explica, inclusive, inicialmente, por conta do histórico, né? Historicamente, proteínas de fontes vegetais são proteínas para os pobres. Isso não só no Brasil, não, gente, isso no mundo inteiro. As populações que não tinham ou não têm acesso à proteína animal, que dentro do conceito social é tida como a melhor proteína, se alimentam de proteínas de origem vegetal. Então, isso historicamente no mundo todo veio se repercutindo, né? E aí, o que mudou um pouco esse paradigma? As conversas, as novas demandas, a projeção dos vegetais em substituição aos produtos de origem animal. E a gente tem um outro marco muito significativo, que foi de 2016, onde a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, promoveu o Ano Internacional dos Pulses. A partir desse movimento que a FAO fez no mundo inteiro em 2016, inclusive a partir daí que o Pulse ganhou essa repercussão enquanto Pulse no mercado internacional e inclusive no Brasil, né? E aí esses Pulses, então, promovidos pela FAO, eles são inseridos hoje no Programa Mundial de Alimentação do FAO, dentro da cesta de alimentos, né, em programas assistencialistas, e são reconhecidos pela FAO também como fontes proteicas importantes, que vão ajudar a dar conta de alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050. Então, a gente já entendeu que só a proteína animal não vai dar conta. E, gente, o que eu acho bem importante falar assim, não precisa ser um em detrimento ao outro, né? Então, a gente pode ter um e outro. A questão é que, em relação ao abastecimento, a proteína animal e só a proteína animal não vai dar conta de alimentar o mundo. E aí a gente precisa diversificar a oferta de matérias-primas. E os pulses são entendidos pela FAO como uma importante fonte nessa diversificação. Então, a gente já percebe que começa a mudar um pouco esse paradigma, né, da proteína vegetal sendo um produto para pobre, né? A gente já começa a ganhar uma agregação de valor, a gente já começa a ter nichos de mercado sendo desenvolvidos para produtos, inclusive, que atendem especialmente a classes economicamente mais elevadas, né? E aí, dando continuidade nessa conversa de qualidade proteica, né? Como é que a gente avalia essa qualidade nutricional das proteínas? Afinal, proteína animal é melhor que proteína vegetal? Como é que a ciência faz isso? E como é que a gente desmistifica esses dados? Então, quando a gente fala em qualidade proteica, tem diferentes metodologias, eu não vou entrar nelas, mas só se vocês cruzarem com os termos PDCAS e DIAS, entendam que essas são duas metodologias mais usuais,
né? O PDCAAS é muito mais comum nesse comparativo no mundo todo, e o DIAS ela é uma metodologia mais recente, inclusive hoje recomendada pela própria FAO, para fazer essa análise de qualidade proteica. Então, independente da metodologia, o que a gente leva em consideração? A quantidade de aminoácidos essenciais que aquele alimento conseguiu liberar ao longo da digestão para o nosso organismo. Então, eu acho isso também uma coisa impressionante, né? Eu acabo puxando um pouquinho para a bioquímica, não tem jeito. Se a gente parar para pensar que todas as proteínas do mundo, em todos os organismos vivos do mundo, são constituídas por 20 aminoácidos, é uma loucura, né? Olha a diversidade do músculo de carne para um grão de leguminosa, para a asa de um inseto, são todas construídas com os mesmos 20 aminoácidos. E desses 20 aminoácidos, 9 deles são chamados de essenciais, que estão ali naquele quadrinho. Por quê? Porque nós, seres humanos, não conseguimos produzi-los dentro do nosso metabolismo. Então, a gente precisa necessariamente ter esses aminoácidos vindo da ingesta das proteínas. E aí, não só precisa ter esses aminoácidos no nosso alimento, como o organismo precisa digerir e oferecer para absorção do corpo, né? Para que o corpo possa usar esses aminoácidos para as suas diferentes funções nas construções das proteínas. E aí é que a gente entra. Então, quais são os alimentos ouro, em termos de qualidade nutricional de proteínas? Ovo e leite. Mais que carne, ovo e leite. Por quê? Porque o ovo e leite tem todos esses aminoácidos essenciais e eles são 100% digeridos. Então, o corpo consegue obter todos esses aminoácidos essenciais do ovo e do leite. Carolina, então como é que fica a qualidade nutricional dessas leguminosas? As leguminosas têm algumas deficiências, principalmente na metionina e no triptofano. E aí, como é que a gente compensa essa deficiência? Então, essa deficiência em metionina e triptofano pode ser compensada com os cereais. E aí a gente volta naquele velho prato do feijão com arroz, que é recomendado pelo nosso Ministério da Saúde, né? Que é uma comida boa, que traz nutrientes importantes para o corpo. Por quê? Porque justamente essa mistura entre leguminosas e cereais pode fazer com que esse aporte de aminoácidos essenciais seja suprido no lugar do ovo e do leite. Então, isso é uma tendência interessante, a gente já vê alguns mercados internacionais, a gente não tem essa cultura ainda muito estabelecida no Brasil, um desconhecimento ainda por parte do grande público, né? Ele não pede por isso, mas a gente já começa a ver umas correntes internacionais que começam a fazer esse tipo de chamada do vale por um bifinho, né? Então, eu tenho todos os aminoácidos essenciais. Então, isso é uma tendência que eu acredito que com os anos o Brasil vai acabar adotando também. E aí, então, além desse aporte dos aminoácidos essenciais, a gente tem que olhar a digestibilidade, né? Então, como é que é essa digestibilidade? Então, tudo bem, eu tenho falta de triptofano e metionina, mas aí, esses aminoácidos que eu tenho nessas proteínas, o meu corpo consegue digerir? Então, quando a gente compara com ovo e leite, que tem uma digestibilidade de 100%, a gente vê que esses outros grãos de leguminosas não ficam tão atrás. Então, a gente consegue digerir essas proteínas próximo aí de 90%, 95%. Né? Então, fazendo essa complementação dos aminoácidos essenciais, nutricionalmente, a gente pode dizer assim, ingredientes proteicos, né? A partir de leguminosas, especialmente quando unificados com ingredientes proteicos de cereais, pode suprir essa demanda em relação à qualidade proteica vegetal. Muito bem. E aí o próximo passo, então a gente já falou um pouquinho de cadeia, já falamos um pouquinho dessas questões nutricionais, o próximo passo é olhar um pouquinho tecnologicamente, como é que essas proteínas de leguminosas se encontram no mercado, o que a gente tem, o que a gente tem por fazer. Então, em termos de ingredientes proteicos de leguminosas, a gente tem especialmente farinhas, concentrados e isolados proteicos e os texturizados. Nessa figura aí está a nossa proteína mãe, a soja, nos seus diferentes ingredientes, né? Então, quando a gente olha a farinha é um ingrediente de menor valor agregado. Por quê? Porque eu pego o grão, e esse grão é seco e moído, e ali eu vou ter uma mistura entre proteínas, carboidratos, que são principalmente os amidos, e as fibras. Então, quando eu penso em usar a farinha enquanto um ingrediente proteico, ele é mais pobre. Não só mais pobre no teor proteico, mas mais pobre em termos das funcionalidades também, porque eu vou ter funcionalidades diferenciadas, interagindo entre si, né? Essas proteínas não foram extraídas das suas matrizes, eu tenho muito amido, eu tenho muita fibra, então elas são ingredientes de menor valor agregado e também tem uma limitação no sentido de aplicação. Quando a gente fala de concentrados e isolados proteicos, então eu retiro essa fração
proteica dessas leguminosas, então tirando a soja que tem 40%, né, nos outros pulses a gente tem em torno de 20%, a gente começa a ter maior agregação do valor dos ingredientes e maior possibilidade e flexibilidade de aplicação. Então, quanto maior o teor proteico, maior a valoração daquele ingrediente, e em termos de funcionalidades, ele vai trazer também melhor expectativa no sentido de aplicação. E os texturizados, ali a gente tem dentro dessa primeira geração das proteínas, né, aqueles texturizados antigos de proteína de soja, que ainda estão no nosso mercado nacional, mas a gente tem ali um chamado quase que mundial para o desenvolvimento de novos ingredientes texturizados que tragam, então, isso que o público está buscando, que é a maior similaridade de textura dessas proteínas, imitando, né, produtos de origem animal como os carnes. E aí, então, essas proteínas em formulações, além delas trazerem esse aporte nutricional, né, e dentro desse novo mercado a gente vê produtos proteicos, sejam tipo lácteos, tipo carnes, mas são em geral produtos proteicos que o consumidor busca de fontes vegetais. Então, o que a gente pode dizer que as proteínas colaboram, além do aspecto nutricional, em relação a aspectos tecnológicos. Então, as proteínas, justamente por esse enovelamento, pela forma como elas se colocam dentro desses alimentos, elas vão proporcionar capacidade de retenção de óleo, de água, propriedades de emulsificação, gelificação e formação de espuma. E aí a gente tem diferentes tipos de ingredientes para diferentes aplicações na formulação de alimentos. E se a gente for comparar, então, se a gente comparar nutricionalmente, o que a gente acabou de ver? Olha, tirando a soja, que tem o dobro de proteína, em termos de quantidade de proteína e de qualidade de proteína, quase que tanto faz. Entendendo que elas são muito similares, né, desses pulses todos que a gente está conversando. Elas são muito similares desde a matéria-prima, lá na constituição vegetal, e que elas têm um aporte nutricional parecido. Como é que é o comportamento dessas proteínas em relação aos aspectos tecnológicos? Eu tenho limitações no campo das aplicações, e aí eu trago esse estudo super recente de um grupo que trabalha bastante com ingredientes vegetais do Canadá, agora de 2019, e ali eles fizeram uma avaliação, avaliaram muitas coisas, mas uma das avaliações que eles fizeram foram de farinhas de diferentes leguminosas, né? Então, a gente tem ali farinhas de grão de bico, de ervilha, de soja, de lentilha e de feijão. Em todas essas propriedades que eu acabei de mencionar. Se a gente olha para essa tabela assim de longe, é tudo muito parecido, certo? Então, mais uma vez, a minha fala faz sentido. Eu tenho proteínas parecidas, em quantidades parecidas, nutricionalmente parecidas e tecnologicamente parecidas também. O que, mais uma vez, traz essa possibilidade de ampliação de oferta de matéria-prima e de desenvolvimento de diferentes ingredientes que justificam aplicações parecidas. Caroline, tudo serve para tudo? A princípio, em teoria, tudo serve para tudo. Então, todos esses ingredientes, né, especialmente os de maior concentração proteica, vão poder ser aplicados em amplas linhas de produtos plant-based. E aí, se a gente começa a olhar no miudinho, a gente começa a perceber algumas diferenciações. Isso falando de proteína, tá, gente? Claro que cada um ali vai ter outros elementos que vão gerar cor, que vão gerar odor, que vão gerar sabor. Então, dentro da composição desses grãos, a gente tem outras diferenças. E isso leva também a outros desafios. Mas pensando em proteínas, elas são muito parecidas. E aí, se a gente começa, então, a olhar esse miudinho, a gente começa a ter melhores aplicações de alguns grãos para algumas finalidades, de outros para outras tantas, né? Então, por exemplo, nesse estudo, né, a ervilha verde com esse material do Canadá. Então, a farinha da ervilha verde da soja, por exemplo, apresentaram uma propriedade um pouquinho melhor de hidratação de água. Então, eles acabaram sugerindo o uso como as fontes mais adequadas para substitutos carnes. Aí, a da lentilha vermelha apresentou uma propriedade ali de formação de espuma um pouquinho maior, então ele sugere que talvez fosse mais adequado como substituto de ovos, e assim por diante, mas não existe uma limitação. Pode até ter um direcionamento, mas ainda se entende que a aplicação é ampla em todas essas diferentes fontes vegetais, né, de leguminosas. Bom, e aí o que a gente tem em relação a desafios tecnológicos, né? Então, é um novo consumidor pedindo, não serve mais o texturizado proteico de soja antigo, né? Daquela primeira geração. Então, hoje a gente tem um aquecimento do mercado,
um novo consumidor fazendo um pedido diferente. Então, o que, que as pessoas hoje querem, né? Querem produtos de origem vegetal que se assemelhem aos produtos de origem animal. Né? E aí o grande boom desse mercado vem por conta, então, dos flexitarianos, né? Que trouxe toda essa perspectiva de uso desses produtos e de desejo do desenvolvimento desses produtos. E o que que, pensando em ingredientes proteicos, o que que a gente tem em termos de desafios para poder desenvolver produtos que sejam plant-based, né? E que sejam similares aos produtos de origem animal, sejam carnes, sejam lácteos. O que a gente tem em relação a desafios? Então, a gente tem muitos desafios em relação aos aspectos sensoriais desses diferentes pulses, né? Então, o que a gente precisa em relação à proteína? O ideal é o quê? É que a gente tenha um concentrado, um isolado proteico, que tenha uma cor neutra, que não tenha odor e que tenha um sabor neutro, porque isso vai permitir uma maior aplicação nos produtos, né, tipo animais. Em relação à textura, mais uma vez, né, o mundo todo está buscando estratégias tecnológicas, a extrusão termoplástica que aparece hoje como uma tecnologia que desponta no desenvolvimento desses ingredientes para que se possa gerar proteínas vegetais texturizadas que lembrem aqueles produtos de origem animal. A Ana vai falar logo em seguida sobre outras alternativas, além das proteínas, que podem gerar também essa textura desejada pelo consumidor. Esse consumidor, ele também quer produtos clean label. Então, a gente precisa trabalhar as funcionalidades dessas proteínas, para quê? Para diminuir o número de ingredientes do rótulo. Né? Então, não adianta ter uma lista enorme, isso já não está mais colando. Esse consumidor olha e fala, ah, não, mas não é melhor do que comer a carne. Né? Então, a gente precisa trabalhar no desenvolvimento das funcionalidades desses ingredientes para conseguir desenvolver produtos sensorialmente gostosos e aceitos com um menor número de ingredientes. E ele não quer perder a saudabilidade também, né? Em detrimento da conveniência. Então, esse consumidor quer produtos que sejam convenientes e saudáveis. E, por fim, esse consumidor busca também a sustentabilidade. Então, se a gente parar para olhar, eu estou tirando proteína, eu estou tirando 20% de proteína de um grão. O que eu faço com o resto? Então, não cabe mais nem economicamente, nem ambientalmente, a gente pensar só em proteína. Então, quando a gente pensa em ingredientes para o mercado plant-based, a gente precisa olhar para esses coprodutos da obtenção das proteínas vegetais. Então, mais uma vez, em torno de 80% desses grãos vão ser compostos por carboidratos e fibras. Então, a gente vai tirar a proteína e o que eu faço com o resto? Né? Então, a gente já tem a experiência aí do mercado internacional, a ervilha despontando. Então, a gente tem vários ingredientes hoje oferecidos, já desenvolvidos pelo mercado externo, né? Mas ofertados no mercado interno, onde a gente tem de ervilha, a proteína de ervilha, nas suas diferentes elaborações e composições, o amido da ervilha e a fibra da ervilha. Então, quando a gente pensa nas nossas cadeias nacionais, né, no feijão, no grão de bico, na lentilha, a gente não pode só olhar para a proteína, a gente precisa olhar para o amido e para a fibra e conseguir inserir esses ingredientes também dentro da linha de produtos plant-based. Bom, e aí o que a gente tem em andamento aqui na Embrapa Agroindústria de Alimentos? Então, a gente tem, dentro da Embrapa como um todo, diferentes projetos em diferentes unidades sendo desenvolvidos com produtos, com ingredientes diferentes, né? A Ana vai falar da Embrapa Agroindústria Tropical, mas a gente tem outras Embrapas também trabalhando nessas vertentes, a gente tem grupos de trabalho também com diferentes unidades da Embrapa. E aí, olhando para proteínas vegetais, a gente tem um grupo dentro da Embrapa Agroindústria de Alimentos que tem coordenado essas ações. Né? Então, são muitas pessoas, são vários pesquisadores, vários analistas, vários técnicos, de diferentes laboratórios, né? Graças a Deus ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de equipe, de especialidade, de complementariedade. Então, a gente tem esse grupo hoje estruturado na Embrapa Agroindústria de Alimentos, e aqui eu não poderia deixar de trazer minhas companheiras de proteínas vegetais. Então, a Melícia Galdeana, especialista em extrusão termoplástica, a Ilana Felberg, especialista em soja, e a Janice Lima, especialista em processos e desenvolvimento de produtos, junto comigo, que sou especialista em bioquímica. Então, a gente, junto com muitas outras pessoas da nossa unidade, tem desenvolvido essas ações com o tema proteínas vegetais para o mercado plant-based. O que a gente tem em andamento? Então, a gente tem um projeto de financiamento da Embrapa, a Janice está coordenando esse projeto, e o objetivo dele é o desenvolvimento de insumos proteicos vegetais a partir de pulses para substituição da proteína animal em alimentos.
e esse projeto começou em 2020. A gente já deu uma iniciadinha em 2019, já tem ali algumas coisas iniciadas, mas ele vai até 2023. E aí a gente vai trabalhar justamente feijão, grão de bico e lentilha. Então, o que a gente espera, enquanto grupo de pesquisa, é trazer muitas respostas até 2023 sobre esses ingredientes e a aplicação desses ingredientes e a possibilidade de trazer a inovação com esses ingredientes proteicos para o mercado nacional. E, em paralelo, como um braço desse projeto, como a Caterine mencionou no começo, a gente ficou muito feliz de ter sido contemplada, né, com o financiamento do GFI. Então, esse projeto também foi contemplado no edital do ano passado. A gente está, agora, depois que o trabalho remoto, né, que a vida volta mais ou menos ao normal, a gente vai estar, de fato, iniciando. E aí, esse braço desse grande projeto nosso, ele visa justamente o desenvolvimento de ingredientes proteicos a partir de feijão, como uma possibilidade, né, um ingrediente alternativo para aplicação em produtos parecidos com carnes, né? E aí, como objetivo, então, a gente tem a otimização dessa produção de um concentrado e um isolado proteico de feijão. A gente vai estar trabalhando com feijão carioca e toda uma caracterização físico-química, tecnológica e nutricional desses concentrados e isolados proteicos. Como um impacto potencial, o que a gente espera, né? Que ao final dessas ações a gente tenha uma aceleração no escalonamento da produção desse ingrediente à base de feijão para ser adotado no mercado nacional. E, por fim, a gente espera reduzir o custo do desenvolvimento de produtos plant-based, né? Tendo, então, ingredientes que hoje ainda são caros, tendo ingredientes de fonte nacional, produzidos nacionalmente. Então, com isso, gente, eu fecho a minha fala dizendo, olha, a gente tem potencial de ser precursionista em ingredientes proteicos de fontes nacionais, e a gente olhando, né, comparativamente para essas diferentes possibilidades, a gente vê que esses diferentes pulses, eles têm uma qualidade nutricional e tecnológica parecidas, e com isso a gente pensa que todos eles podem ter uma ampla aplicação no mercado de produtos plant-based. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra para a Ana, que vai dar continuidade. Caroline, eu posso já colocar a apresentação? Pode. Já parei de compartilhar. Segundinho. Vou fechar meu microfone. Aqui. Ai, espera só um pouquinho, que foi lá na frente. Tá aparecendo? Então, primeiro eu gostaria de parabenizar a Caroline. Ela sempre dá um show, fala extremamente didático. Sou fã, viu? Mas, enfim, gostaria de agradecer ao GFI pelo convite. Eu acho que é sempre uma grande oportunidade, é sempre um prazer para a gente poder conversar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo, o que a gente visualiza de tendências. Eu acho que essa é uma relação que tem sido muito saudável e nada melhor do que falar sobre ciência, né? Então, na sequência da doutora Caroline, eu vou falar um pouquinho sobre outros ingredientes. Só que diferente do que a Caroline colocou, ela fez uma visão mais macro, eu vou citar um pouco mais o que a gente tem feito já de mais estudos de caso referente às fibras e corantes alimentares. Então, a ideia, em complementação da agenda que a Caroline já colocou, é falar rapidamente sobre o mercado de flexitarianos, que é o nosso principal alvo, embora claramente o vegano e o vegetarianismo também é muito interessante, mas por outras razões, o flexitarianismo é o nosso principal alvo. E como fornecer a mesma experiência sensorial para essas pessoas que desejam o consumo de alimentos de frontes vegetais em substituição aos animais, e como eles podem ter essas mesmas ou similares experiências sensoriais, o que tem sido feito com relação a isso, quais são as estratégias que nós temos utilizado para o desenvolvimento de produtos, o desenvolvimento de ingredientes, para que forneça cada vez mais similaridade com esse público, para esse público que efetivamente gosta e quer consumir produtos carnes, mas tem consciência de que, de fato, não vai ter carne para todo mundo. Então, eles tendem a consumir menos, eles querem, mas eles gostam. Então, eles querem alternativas que sejam sensorialmente interessantes. Nessa estratégia da Embrapa, então, eu cito a fibra do pedúnculo de caju. Então, vou falar um pouquinho o que seria essa fibra,
como ela é obtida, como que nós temos caminhado nesse aproveitamento desse material que hoje é um resíduo, mas que a gente já sabe que ela tem um destino muito mais nobre. Ela é um produto ouro no Nordeste, assim, com relação a essa parte plant-based, o porquê que nós estamos fazendo essa grande aposta nesse material. E aí vou falar um pouquinho do histórico do desenvolvimento de produtos e processos com relação a essas fibras, para a gente caminhar, então, para entender quais são os desafios tecnológicos que a gente tem hoje e como que a gente vai se movimentar para atingir esses objetivos, né? E, numa sequência, eu vou falar um pouquinho, mas muito rapidamente, sobre alguns corantes alimentares, que também têm sido desenvolvidos, como novas opções para esses ingredientes, para esse público em si, né? Para esses produtos plant-based. Embora a gente tenha trabalhado, esses corantes, eles podem ser utilizados em quaisquer outros produtos, mas especificamente nesses eu vou dar 2 opções. E vou fechar com as considerações finais. Bom, nessa linha, então, de raciocínio, eu vou falar um pouquinho desse crescimento do mercado, das carnes plant-based. Nos Estados Unidos, um dado de 2018, elas aumentaram cerca de 23%, né? Só em 2018, isso representa 760 milhões. Então, o mercado busca, o mercado precisa dessas alternativas, e a gente está aí para trabalhar fornecendo essas alternativas. Como a Caroline muito bem colocou, não existe melhor ou pior, a gente tem que ter opções. Quem vai decidir o que quer, de fato, é as empresas que vão produzir e o consumidor que vai estar ali absorvendo esses ingredientes. Mas essa sinalização, então, o mercado vai muito além de só vegetarianismo ou veganismo, e hoje em dia a gente tem uma crescente nos flexitarianos, que já representam só nos Estados Unidos cerca de 1/3 do mercado. Então, tem interesse em dietas de consumo de menos carne, em dietas dessas campanhas de segunda sem carne, que tem norteado a busca desses materiais. E aqui eu coloco na nossa direita alguns dos últimos lançamentos desses produtos que são desenvolvidos para esse público que almeja as experiências sensoriais de um produto de origem animal, né? Para a substituição do produto de origem vegetal, mas com essa aparência, aspectos de produtos de origem animal. Então, esse dado eu acho bem interessante, ele foi publicado na revista Exame, no ano passado, em 2019, finalzinho de 2019, e essa informação eu achei bem pertinente, porque o Google, ele forneceu as informações para a revista de que houve um crescimento de 4.100% nas buscas por alimentação plant-based no Brasil, somente nos anos de 2015 a 2019. Então, foi colocado que os principais pontos, né, de busca dentro da plataforma era o que seria um hambúrguer de planta, o que é carne vegetal e o que é esse flexitarianismo. Então, essas foram as principais buscas e isso teve um aumento de 4.100%. Então, não é mais tendência, é uma realidade. O mercado precisa, o consumidor, ele quer isso, né? E os hambúrgueres vegetais, eles não são uma grande novidade, eles já existem no mercado há muito tempo, né? Até mesmo décadas. Mas a grande novidade do mercado que a gente tem visto cada vez mais nas prateleiras do supermercado são os produtos, os hambúrgueres, no caso, sem proteína animal, mas que tem sabor e textura de carne. Nessa sequência, eu coloco aqui algumas imagens só para mostrar alguns produtos que são elaborados com ingredientes vegetais e outros que utilizam carne. Então, eles são muito parecidos em termos de aparência e, hoje em dia, cada vez mais em termos de sabor e textura, né? Principalmente pelo uso, então, desses componentes, corantes, etc. Então, como fornecer essa mesma experiência sensorial? É esse o caminho que a gente tem seguido. Como que a gente pode trabalhar com os materiais para que a gente tenha uma mesma experiência ou a mais semelhante possível, destinada para esse público que ele quer o consumo de carne, mas ele quer alternativas, seja por N motivos, seja por questão de saudabilidade, seja por questões ambientais, mas ele procura esse caminho, seja para seguir para o vegetarianismo ou simplesmente para fazer essa redução do consumo de carne. Bom, então a Embrapa, como a Caroline já falou muito bem, a gente tem trabalhado muito na parte de proteínas vegetais, então esse assunto já foi abordado no primeiro momento desse webinar, e eu vou falar um pouquinho, então, do que a gente tem feito com fibras e corantes naturais para essa mimetização desses produtos. Bom, um dos nossos grandes estrelas é a fibra do pedúnculo de caju. Então, ele tem um papel muito importante para mimetizar esses produtos de origem animal. E
além dos benefícios nutricionais do uso da fibra do pedúnculo de caju, porque ele é um composto, um ingrediente composto altamente fibra insolúvel, né? Basicamente fibra insolúvel, algumas fibras solúveis e outros componentes aderidos, como carotenoides, componentes fenólicos, ácidos orgânicos, entre outros. Então, além dos benefícios relacionados à saudabilidade que a gente já conhece desses materiais, com relação à sensação de saciedade, tem menor valor calórico, etc., a gente tem um outro caminho que eu acho que é um caminho que é mais interessante ainda do uso desse material, que seria os aspectos ambientais, de sustentabilidade, e isso vai fazer mais sentido um pouco mais à frente, quando eu for falar de como a gente obtém esse material. E isso faz com que nós sejamos bem otimistas para tornar o nosso país como um protagonista na disponibilização de ingredientes para produtos plant-based. Então, a ideia é que a gente trabalhe com esse material e seja disponibilizado não só Brasil, mas mundo. Então, o que seria essa fibra do pedúnculo de caju? O pessoal que está assistindo do Nordeste, com certeza conhece muito bem, talvez seja repetitivo, mas eu acho que como o evento é Brasil e mundo, né? Então, eu acho que é interessante mencionar um pouquinho o que seria essa fibra do pedúnculo do caju. Os principais produtores do caju, todo mundo conhece o caju, eles se situam, então, no Nordeste do Brasil. Mais de 98% é na região Nordeste e, principalmente, no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte se destacam como os grandes produtores de caju. Dentro da Embrapa, nós temos um programa de melhoramento genético do caju e eles têm sido desenvolvidos novos clones para serem mais produtivos ou para eles terem um menor porte, que isso facilita na coleta desses materiais e, consequentemente, na qualidade do produto final. Então, o programa de melhoramento genético da Embrapa tem sido lançado diferentes clones com diferentes características desses materiais. Então, aqui na nossa esquerda tem alguns exemplos de alguns clones que eles têm diferentes tamanhos, diferentes formatos, alguns são vermelhos, alguns são mais amarelados, então existem diferentes tipos de clones e, inclusive, diferentes tipos de árvore, né? Tem o anão precoce, que é no caso que foi desenvolvido na Embrapa, e o cajueiro comum. Enfim, no ano de 2017, foi produzido quase 60 mil toneladas de castanha de caju. Eu tô falando em castanha de caju porque a castanha de caju, ela é o nosso produto fim do caju, né? O caju ele é composto por essa parte que é um fruto, o fruto de fato é a castanha, que dentro a gente tem a amêndoa, e 90% desse material tão nobre é composto pelo pedúnculo, né? Então, 10% é a castanha e 90% é o pedúnculo. Esses números são muito importantes. Por quê? O destino desses dois materiais. A castanha ela já tem um mercado muito bem estabelecido, destinada principalmente para as exportações. Estados Unidos é o grande destino da castanha, mas ela também percorre por toda a Europa, etc. Então, o grande negócio do caju é a castanha. E a castanha ela é toda destinada para exportação. Nos últimos anos, que a gente teve problemas de seca no Nordeste, a gente teve problemas com o oídio e continua tendo esses problemas, a gente teve que fazer a importação da castanha para fazer o processamento para a obtenção da amêndoa. Tamanho é o mercado desse nosso material. Então, esse destino desse material já é muito bem estabelecido, ela já tem um altíssimo valor agregado, funciona muito bem. Mas lembrando que nós temos 90% do pedúnculo. E esse material nobre geralmente é desperdiçado. Ele é extremamente perecível e ele é subutilizado na indústria. Então, a gente encontra diferentes valores. Eu coloquei aqui entre 70 e 90, porque eu encontro 70, 80, 90, enfim. Entre 70 e 90% desse material, ele é desperdiçado. O que sobra, o que não é desperdiçado, ele vai para a industrialização. Então, na industrialização de sucos, de polpas, de doce, etc. Mas 70% a 90% ele não tem fim, ele já é destinado para a ração, ele apodrece e por ali fica. Nesse processo que a gente tem essa subutilização desse material, que é riquíssimo, nobre, nós ainda dentro da indústria, nós temos cerca de 40% de resíduo quando a gente faz o processamento de um suco. Então, vamos pensar, se a gente já tem ali, o pedúnculo ele era 90% do caju, em termos de massa, se a gente já tem 70% a 90% de desperdício e mais 40% de resíduo da fibra
quantos milhares de toneladas de fibras são desperdiçadas ano a ano, né? Então, isso faz com que a gente tenha um apego especial a esse material, porque além de tudo, dele ser um ótimo ingrediente para ser utilizado em produtos plant-based, a gente ainda tem uma questão de sustentabilidade, questões ambientais que são muito interessantes. Então, eu diria assim, simplesmente fazer a substituição de um produto de origem animal por vegetal é muito interessante, obviamente. Mas quando a gente pensa que a gente tem ali um material, um resíduo, que ele é ração animal, ou a maior parte das vezes jogado no lixo, a gente tem, então, um grande diferencial desse produto. Aqui só colocando um exemplo, então, do processamento do caju para sucos, mostrando como que, então, é obter essa fibra final, a nossa estrela. Então, a gente tem toda a lavagem e depois ele passa por uma prensagem, que é uma prensa expeller, para a obtenção desse suco. Aqui é uma imagem. Quando a gente faz essa prensagem para retirada do suco, que já tem seu destino, vai para sucos integrais, etc., ou para material clarificado, que é muito conhecido aqui no Nordeste, nós temos esse material fibroso, que é a fibra do pedúnculo, que é isso que eu já mencionei, que ele é descartado ou utilizado como ração animal. Mas ele não tem somente fibras, eles têm outros componentes que mais para frente também vai fazer sentido isso que eu estou falando. Ele é rico em carotenoides, componentes fenólicos que estão ali aderidos naquela fibra, rico em vitaminas e rico também em minerais. Enfim, esse material que é o que a gente pretende aproveitar para produtos plant-based. Então, como que a gente aproveita esse material? O uso das fibras do pedúnculo de caju, ela também não é recente, né? A gente já tem, eu coloco aqui até uma divulgado na mídia em 96, né? Mas isso já tem conhecimento ainda na década de 80, então a gente está pensando aí em 30, 40 anos atrás, que tem o senhor Jaime Aquino, ele foi um dos grandes produtores, ele faleceu em 2015, ele foi um dos grandes produtores de caju no mundo, né? E ele era um visionário. Ele, embora ele trabalhasse com o processamento da amêndoa, né, da castanha, ele não acreditava que seria possível um material tão nobre ser descartado. Então, ele foi, eu imagino que um dos primeiros que levantou essa bandeira do uso da fibra do pedúnculo do caju, né? Então, lá atrás, ele já tinha receitas com o uso do caju, e até mesmo dentro da fábrica dele, também ele tinha um chefe de cozinha que fazia a disponibilização de vários produtos, quibes, bifes, etc., utilizando esse material, embora de uma forma diferente do que a gente tem hoje, mas enfim, foi aí que começou, certo? Então, ele já tinha ele que levantou a bandeira da valorização do pedúnculo, porque ele não acreditava que esse material nobre, a fibra, poderia, então, ser um lixo da indústria. Como que surgiu a Embrapa nesse caminhar? Em 2007 e 2008, né, começou os testes com o uso da fibra, tinha-se esse conhecimento empírico do uso da fibra para esses materiais ingredientes, esses materiais plant-based, para uso em formulações de hambúrgueres, etc. Mas era o conhecimento mais empírico, acontecia nas casas das pessoas, né? Era aquelas receitas. Então, a Embrapa, a partir de 2007, 2008, começou a fazer testes com o uso dessa fibra. Então, o primeiro teste foi pegar receitas, né? Até mesmo da Cione, que era a empresa do Dr. Jaime Aquino, e aí começou a trabalhar na formulação do produto com caju e fez comparação com outros produtos disponíveis no mercado, e inclusive de carne bovina. E aí fez os atributos, tanto os parâmetros nutricionais como sensoriais. Aqui eu mostro para vocês os parâmetros nutricionais. Então, o hambúrguer formulado com caju, ele tinha um aroma que não era tão apreciado, o sabor também não era tão apreciado. Em termos de textura, ele até mesmo foi superior a já produtos disponibilizados no mercado, mas em termos de impressão global, ele era aceito, mas ele tinha muito a ser melhorado. Então, foi sugerido, Lima, que conduziu esses trabalhos, que novas formulações deveriam ser feitas e associações com proteínas vegetais, para melhorar as características do produto em termos tanto de tecnológicos como em termos nutricionais. Aqui eu coloco do lado que era um baixo nível de proteína e o pH por volta de 4,7, para entender, então, como que foi o processamento ao longo desse ponto aqui de partida. Bom, no desenvolvimento de produtos e processos, na sequência, como que poderia ser feito, então, para tratar esse material, para a gente ter um menor
aroma, um menor sabor e ainda por cima uma fibra com uma textura mais interessante. Então foi nesse ponto aqui em 2013, mais ou menos, que foram feitos os trabalhos em processo em planta piloto para entender como que era feita essas lavagens desses materiais para fazer a redução da fibra e para fazer a redução da acidez e do sabor residual, que tinha sido visto naquele outro trabalho, que isso não era tão interessante, né? Não era tão bem aceito pelo consumidor. E esses testes, então, foram feitos também com a adição de proteína texturizada de soja, como uma forma de elevar o teor proteico, uma vez que o foco do uso da fibra, ela não é o foco proteico, obviamente, o teor de proteína dela é baixíssimo. O foco dela é em termos de textura, em termos sensoriais. Então, a gente precisa caminhar junto com uma proteína. Então, os dois caminhos que foram estabelecidos foi o uso da proteína texturizada de soja, que é até então, naquela época, mais conhecida, e testes com feijão calpi também, já mostrando aí o feijão na jogada, né? E os testes com feijão calpi para incremento da proteína. O que aconteceu? Nesse processo de lavagem, então, dentro dos diferentes processos, visualizou-se que 5 processos de lavagem era o ideal, então, para fazer essa quebra da fibra, retirada dos componentes indesejáveis, etc. No desenvolvimento dos produtos, eu coloco aqui para vocês alguns testes sensoriais, mostrando, então, a aceitação desses produtos quando realizados por consumidores, né? Então, a nossa direita tem os testes com a soja e a esquerda com feijão calpi. E todos eles tiveram excelente aceitação sensorial. Então, aquelas notas que também não era lá tão interessante lá atrás, com essas modificações de processo, a incorporação dessas outras fontes de proteína já fez com que o nosso produto tivesse uma aceitação sensorial muito mais interessante e até mesmo uma intenção de compra muito positiva, como a gente pode ver aqui nos gráficos. Aqui são as análises desses dois materiais, mostrando então que teve esse incremento proteico, né? Ele tem uma umidade muito elevada, ambos por utilizar fibra úmida, que é um outro ponto que a gente vai falar mais na frente. Ele tem uma umidade bastante elevada, mas ele é muito interessante porque quando faz a comparação do hambúrguer vegetal de soja com o hambúrguer convencional, o valor de caloria dele é muito mais baixo. E isso é muito interessante, né? Embora os teores de umidade sejam mais altos, quando a gente joga para a base seca, os valores de proteína, embora obviamente ainda sejam inferiores nessa formulação estudada, mas ele já mostra, então, o incremento da proteína quando fez a adição desses componentes. E outro ponto é o baixo valor em lipídios. Então, quando a gente pensa ali nas pessoas que já estão buscando por diferenciações em termos de saudabilidade, ele já é um material bem interessante para uso nessas formulações. Bom, na sequência, como eu falei para vocês, o material ele é úmido, então ele é um produto que precisa, assim que é obtido, precisa ser armazenado sob congelamento. E isso onera muito o processo, né? Esse armazenamento da fibra sob congelamento e, obviamente, dificulta o transporte. Então, quando a gente pensa se isso acontecesse somente aqui no nosso entorno, isso não seria tão problemático. Mas quando você pensa na disponibilização desse ingrediente para diferentes mercados, isso já se torna um ponto bastante negativo. Então, em 2014, começou os estudos mostrando que as possibilidades de secagem desse material e como que isso ia refletir nas questões sensoriais do produto fim, né, no hambúrguer, no produto teste. Então, foram feitos vários testes em secagem em estufa, em liofilização, moendo o material ou não moendo o material, e foi visualizado que, em termos de aceitação global do produto e aceitação de textura, todos eles eram muito equivalentes. Então, mostrando que há possibilidade, e é uma rota extremamente importante e interessante quando a gente pensa no aumento de escala do uso de processos de secagem para ter esse material para a gente poder armazenar em temperatura ambiente e não depender da cadeia do frio. Bom, em 2019, na sequência, pode ser, não sei se todos já viram, mas bombou nas mídias sociais, que teve uma parceria da Embrapa com a Sotile, no Rio de Janeiro, que eles se interessaram muito com a parte do uso da fibra do pedúnculo do caju, e eles, junto com a Embrapa, foi desenvolvido
as formulações, né? E esse produto já está disponível no mercado e até mesmo já chegou, embora seja do Rio de Janeiro, já chegou aqui em Fortaleza, né? Esse produto. Então foram estabelecidos esses diferentes, não somente em hambúrguer, eu estou dando o exemplo do hambúrguer, diferentes produtos com o uso da fibra do pedúnculo de caju. Então isso pode ser visto em diferentes mídias sociais. Em 2020, eu vou colocar aí como novos desafios, o que a gente tem que fazer, né? Os nossos grandes desafios agora para os próximos tempos. Nós temos, então, como a Caroline já mencionou, a Caterine também já falou no início, nós temos, então, os projetos aprovados, e a ideia, então, é trabalhar com alguns gargalos tecnológicos ainda existentes na fibra, para a gente fazer elevação de escala, para sim conseguir fazer a disponibilização desse material em envio para todas as regiões do Brasil e do mundo. Então, eu sou bastante otimista. Mas, enfim, então nós vamos trabalhar nesses processos, entender, otimizar esses processos, para a gente conseguir um material que ele tenha melhores características, tanto tecnológicas como sensoriais, né? Para que a gente consiga, de fato, ter um ingrediente com o nosso selinho aqui, brasileiro, selo Embrapa, para que a gente consiga, então, alcançar diferentes mercados. Então, uma das coisas na sequência também que vai ser feito dentro desse projeto, aprovado no GFI, é também o desenvolvimento de formulações, o entendimento do como que seria essa interação da fibra com essas fontes proteicas diferentes, todas essas que já foram citadas pela doutora Caroline, o uso de lentilha, grão de bico, até mesmo a proteína isolada e concentrada da própria castanha de caju, a gente também pretende fazer esses testes, mas a ideia é que nos próximos tempos a gente consiga efetivamente finalizar todos esses gargalinhos, que embora hoje a gente já tem um material interessantíssimo, mas a gente sempre pode melhorar em alguns aspectos. E agora o aspecto que a gente quer melhorar é de fazer ampliação de escala, pensando na quantidade de fibra que a gente tem disponível. Quando eu coloquei lá atrás na apresentação a quantidade de material desperdiçado, é para que a gente valorize e a gente utilize esse material que hoje é utilizado simplesmente como um resíduo à alimentação animal. Nessa mesma linha, como a Caroline já colocou, ninguém faz nada sozinho, e isso é muito importante, muito bom. Então, temos também um projeto da doutora Ingrid, que é também entendendo essas rotas alternativas, focadas principalmente nos processos de secagem. Então, eles são projetos complementares, né? Para entender como que a gente consegue fazer escalonamento e qual é a melhor forma da gente trabalhar esse material para a gente ter um melhor material disponível seco no mercado. E também fornecer alternativas, né? De diferentes rotas que a gente poderia ter em cima desse nosso material. Então, a equipe toda, eu não vou citar nomes, porque a equipe é muito grande, mas, enfim, é um trabalho todo, quando eu falo em é um trabalho nosso, né? São muitas pessoas envolvidas. Mas são esses dois trabalhos, esses dois projetos que a gente tem nos próximos, que são os desafios agora para os próximos tempos. E essa aqui é a nossa meta, que eu sou bastante otimista e a gente vai conseguir. É fazer com que o nosso material, não somente a castanha, mas o nosso pedúnculo, ele seja conhecido e reconhecido, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Eu sou otimista e confio que vai dar certo. Ainda na sequência, só falando rapidamente um pouquinho do que a gente tem trabalhado em corantes naturais, também com foco nesse público flexitariano, eu gostaria de citar dois exemplos, tá? Mas, enfim, os corantes naturais, os consumidores, eles evitam 3 tipos de produtos, como todo mundo já sabe, os sabores artificiais, conservantes e corantes também artificiais. Hoje, os principais corantes ainda são os artificiais, embora que não os utilizados em plant-based, mas eles ainda são muito interessantes e a estabilidade deles, infelizmente, é incomparável. Mas existem essa necessidade do mercado pela busca de corantes naturais. Então, somente agora em 2020, a gente tem estimado em 1,7 bilhões de dólares o mercado de corantes naturais. E isso é um excelente sinalizador para quê? Para que sejam buscados novas opções. A gente tem opções, mas a gente precisa de novas. E o mais interessante, que é o que a gente precisa que eles sejam produzidos nacionalmente. A gente tem opções,
mas a maioria a gente precisa, é dependente de mercado externo, então essa produção de produtos naturais com materiais nossos de partida, eu acho que é um dos nossos grandes sonhos dos próximos tempos também. Vou dar 2 exemplos. O da tonalidade vermelho-violeta e do amarelo. Do vermelho-violeta, nós temos trabalhado com esse material pensando nessa incorporação em hambúrgueres vegetais. Esse produto tem sido a menina dos nossos olhos nos últimos tempos, quando a gente fala de corante. Eu não vou poder abrir muito a respeito dele, porque a gente está ainda... Enfim, mas esse corante vermelho-violeta, ele é obtido de uma cactácea, né? Ou seja, extremamente adaptado no semiárido brasileiro e de uma baixíssima demanda hídrica, né? Então, isso faz com que a gente entenda a necessidade de exploração desse material para questões de sustentabilidade, né? Então, todo o processo para a gente obter esse material foi baseado nos princípios da química verde, então, sem uso nenhum de solvente, um processo todo com uso de água para a extração desses materiais e concentração, e esse material é concentrado em beta-lainas, beta-xantinas e outros componentes, e a gente vislumbra esse material como um possível concorrente do corante de beterraba que a gente tem hoje, mas é um produto, então, a partir de uma cactácea, que dá todo um diferencial também da diferenciação das alternativas que a gente tem de mercado. Bom, esse corante a gente fez alguns testes, aqui eu trago só o do hambúrguer e do iogurte, embora não seja plant-based, mas era para mostrar como que ele pode ser versátil nos diferentes mercados, e dos hambúrgueres vegetais, o abaixo, que é o amarelo, seria o nosso hambúrguer padrão, que é das formulações iniciais, e ele adicionado, então, do corante, né, dessa cactácea. Então, a gente já tem esse desenvolvimento da cor, e na fritura ele fica com um aspecto muito parecido com de um hambúrguer de origem animal. E na foto acima é quando ele estava incorporado na proteína texturizada de soja, que ele fica até com um aspecto semelhante à carne mesmo. E o mais interessante desse material ele não apresenta aroma residual e ele não apresenta sabor residual. Então, isso é muito interessante, porque menos processos precisam ser aplicados para a gente conseguir um material, de fato, como um corante. Porque ele não tem aroma, ele não tem sabor, então ele, de fato, funciona como um corante quando inserido dentro do alimento. Então, nessa outra figura, que são algumas fotos de iogurtes, só mostrando como que ele pode ser aplicado em alimentos líquidos, mostrando, então, os de cima são produtos já comerciais, com uso de beterraba e de carmim de cochonilha, que tem sido, de uma certa forma, rejeitado pelo mercado nos últimos tempos, assim, não tem sido olhado com bons olhos, né, por ser extraído de um inseto, mas enfim, eles são os 2 produtos em cima que a gente utilizou como padrão, o corante de beterraba, que é o mais utilizado em produtos plant-based, e o carmim, que é um produto natural mais utilizado nos outros tipos de produtos, mostrando que o nosso material, quando incorporado em diferentes concentrações, alcança uma tonalidade muito semelhante. E isso fez com que a gente ficasse muito otimista também no uso desse material. Bom, com relação ao amarelo, eu falei lá atrás para vocês que quando a gente faz os processos de prensagens, a gente tinha a extração de um líquido, e esse líquido ele é muito interessante, porque ele é riquíssimo em carotenoides. A partir do momento que é feita essas extrações, esse material ele carrega os carotenoides que estavam ali aderido na fibra. E esse líquido das lavagens, que poderia, no processo da obtenção da fibra, ser lixo também, nós podemos fazer uma concentração desse material com um processo adequado, para a gente ter concentração desses carotenoides e incorporação em diferentes produtos também plant-based. Poderia também ser poderia ser possivelmente incorporado em análogos de ovos mexidos aí, uma perspectiva. Então, a gente já fez testes de incorporação em bebidas, já fez testes de incorporação aqui em queijo, mostrando que nós temos também trabalhado nessa opção de um material amarelo para esses produtos que precisam dessa tonalidade nos seus produtos em substituição ou como alternativa do uso, no caso de um produto sintético, a tartrazina, que tem sido muito banido no mercado. Bom, as considerações finais é que o Brasil ele tem a oportunidade de ser protagonista na produção de pulses e desenvolvimento de ingredientes proteicos, isso a Caroline falou brilhantemente, e eu coloco também outros ingredientes, né, então não só proteicos, mas os não proteicos também, e que a gente precisa disso não somente para o mercado Brasil, mas para o mundo. Como destaque, o feijão, grão de bico e lentilha, elas são as culturas mais promissoras para essa produção de proteínas, né, mas, como a Caroline já colocou em vários momentos, que a diversificação é o essencial. A ideia não é ter substituição de nada, é a gente fornecer alternativas para o mercado.
E dentre os principais desafios de P&D para o desenvolvimento de produtos plant-based estão, no caso das proteínas vegetais, estão nas melhoras dos aspectos sensoriais e funcionais dessas proteínas. E por fim, com relação aos desafios de P&D nesses outros ingredientes não proteicos, é desenvolver esses processos, entender os gargalos e fornecer as estratégias necessárias para que a gente consiga absorver toda aquela fibra que é produzida hoje, que é jogada no lixo. E eu acho muito interessante que essa frase é de um amigo da Embrapa, o Fernando Abreu, que ele fala muito da biorefinaria do caju, e é uma coisa que eu acredito muito, que é aproveitamento integral do material. Então, do caju não se sobra nada. A gente tem fins nobres para castanha, a gente tem fins nobres para o pedúnculo, se faz o processamento da fibra, tem um fim nobre para o líquido do processamento da fibra, e assim a gente trabalha no aproveitamento integral desse material que é riquíssimo e que é extremamente interessante e nativo do Brasil. Então, eu agradeço pela Caroline também a atenção, né? Agradeço em meu nome, no nome da Caroline, e eu também gostaria de parabenizar todos os pesquisadores, que hoje é dia 8 de julho, Dia Nacional da Ciência. Não tem sido um caminho fácil, mas eu acho que é aí que a gente se supera, né? E mostra o fato da importância da ciência, né, no nosso país. Então, eu parabenizo todos que estão aqui nos ouvindo e eu agradeço. Nossa, o que dizer depois dessas duas apresentações excelentes, excepcionais, didáticas, esclarecedoras, doutora Caroline e doutora Ana Paula, vocês profissionais, né, de altíssima competência, e a gente comunga, a gente compartilha, o GFI compartilha da visão de vocês, né, de que o Brasil tem sim o potencial de ser o grande protagonista nesse novo mercado. Então, ter profissionais como vocês, né, ter a Embrapa como parceira nesse mercado é simplesmente impressionante. Então, a gente acredita que a gente vai conseguir chegar lá. A gente também compartilha essa mesma visão. Eu vou pedir desculpas porque a gente acabou ultrapassando um pouquinho do tempo. A gente não vai conseguir detalhar as perguntas, a gente recebeu várias perguntas aqui, então, ou seja, é um demonstrativo de que o assunto foi interessante, tem muitas dúvidas e há interesse também que esse debate ele continue. Então, Khadija também estava aí da Embrapa, né? Então foi muito bom que a gente organizou essa sequência. Então, amanhã a live, com a live, né, no canal do YouTube da Embrapa. O nosso compromisso vai ser de levar essas perguntas que foram endereçadas hoje para amanhã, então, para que elas também possam abordar, discutir. Então, tem vários pontos bastante interessantes que foram apresentados, a gente foi acompanhando durante as apresentações, então vai ficar o nosso compromisso assumido de levar essas perguntas, esses questionamentos para a live amanhã. Apenas para lembrar, o link da apresentação, ele vai ser compartilhado com todos os participantes. Tinham várias pessoas pedindo questão dos e-mails, os links, né, dos materiais também do GFI. A gente compartilha tudo isso com vocês na sequência, então podem ficar todos tranquilos. E, bom, mais uma vez, a gente agradece a doutora Caroline, a doutora Ana Paula, todos os colegas também da Embrapa que nos acompanharam nessa apresentação. De novo, é uma honra tê-las, né, conosco, em parceria nesse projeto do GFI. A gente tem certeza que mais resultados interessantes virão e a gente vai ter o maior prazer também de dividir com toda a nossa rede de parceiros do GFI. Então, a gente vai continuar em contato. E a todos que nos acompanharam nesse terceiro webinar, muito obrigada. Foi uma alegria tê-los de novo, encontrar com todos vocês. Mês que vem, de novo, a gente vai ter um encontro marcado. Em breve a gente anuncia os temas. Gus, deixo para você fazer o fechamento final. Obrigado, gente. Muito obrigado. As apresentações foram incríveis, como sempre, né? Veio um comentário aqui: feliz o país que tem uma Embrapa para chamar de sua.
E isso é muito verdade, né? Se tem alguém, se tem um agente, um ator desse mercado que realmente muda a nossa capacidade de ser competitivo no agronegócio, na agroindústria, esse agente é a Embrapa. Então, parabéns pelo trabalho excelente que vocês sempre fazem. Como a Caterine falou, eu vou compartilhar as perguntas aqui com o pessoal que está organizando a live de amanhã, 6 da tarde, YouTube/Embrapa, lá no canal da Embrapa. E a gente pode responder algumas lá. Também temos um e-mail de contato para as pessoas que quiserem fazer parceria com a gente, quiserem falar, a gente manda para vocês pelo e-mail final. Algumas pessoas tinham pedido que não deu tempo de escanear o QR Code ou que não funcionou. A gente manda tudo isso por e-mail para todo mundo que estava inscrito, tá bom? Muito obrigado pela atenção e valeu! Até a próxima, gente. Boa tarde.